Boa noite. Iniciamos neste momento mais um programa Mesa do Advogado. Nossa convidada e entrevistada desta noite é a professora doutora Paula Cristina Araújo. Professora Paula Cristina, ela é advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, capacitada em Alienação Parental pela PUC, secretária adjunta da subseção de São Caetano do Sul, coordenadora da Escola Superior da Advocacia, da UAB São Paulo, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões de São Caetano, membro regional da Comissão de Direito de Família da UAB São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos do IBDFAM do Núcleo ABCD-MR, além de ser professora, autora de diversos livros e coautora de diversos artigos jurídicos. Nosso tema desta noite será a alienação parental, que está regulado pela Lei 12.318, que foi editada e promulgada no ano de 2010. Professora Paula Cristina, muito obrigado por estar presente, por aceitar o nosso convite, estar presente nesta noite, trazendo esta lei que é de extrema importância para que o nosso telespectador possa entender o que seria a alienação parental, né? Os mitos, o que é verdade, o que é mentira da alienação parental, além de estar sendo comemorado aí 12 anos da edição da legislação que trata deste assunto, alienação parental. Muito obrigado. Boa noite, querido amigo, doutor Renato. É um prazer estar aqui. Receber este convite foi uma honra. Renato, que é um excelente dirigente, excelente professor com quem eu já tive a honra de trabalhar. E falar um pouco da lei, né? 12 anos da lei da alienação parental, quanta evolução nós tivemos nesses 12 anos. Eu não consigo falar da alienação sem falar da importância do poder parental, né? E este poder, ele não é só de um genitor ou de outro, né? Ambos os genitores precisam estar presentes na vida do filho, na convivência, né? Hoje nós estamos até com uma campanha da OAB São Paulo, que é Filho não é visita, né? Colocando em pauta a convivência familiar do filho, né? Que a convivência ela precisa ser. Visita, você visita um amigo, você visita um tio, um sobrinho, mas pai e mãe precisam estar presentes na vida do filho. A nossa Constituição Federal garante isso, né? Que a família, o Estado e a sociedade têm que prover, além da vida, da saúde, alimentação, educação, né? Da criança, o esporte, o lazer, a convivência familiar saudável, né? E essa convivência não é só pai e mãe. A convivência com os avós, a convivência com os tios, com os primos. Muitas vezes as crianças são limitadas ao convívio até mesmo do núcleo só pai e mãe. E toda a extensão familiar ela é importante para a família. Professora, para o nosso telespectador ter aí um entendimento completo, o que vem a ser alienação parental? Pelo que a professora doutora está esclarecendo, ela tem uma relação familiar. É uma relação familiar, né? Geralmente ocorre com os pais separados, quer seja pelo divórcio ou aquele núcleo familiar que nunca existiu propriamente dito, onde um dos genitores, ou até mesmo a lei fala, né? O artigo 2º é uma lei super curtinha, ela tem 8 artigos, então é super curta, mas de extrema importância. O artigo 2º da lei, ele trata da definição da alienação parental. É o ato em que um genitor ou quem detém a guarda ou influência sobre a criança tenta tirar a convivência do outro ou denegrir a sua imagem, né? Então, obsta as visitas. Então, a criança no dia da visita, um dia está doente, outro dia tem uma festinha e o pai não consegue ir. Tem um rol exemplificativo, a lei não traz um rol taxativo, não é só aquelas situações descritas na lei, né? Como não deixar a visita, que é fixada judicialmente, denegrir a imagem do pai, seu pai não paga a pensão, né? Geralmente, ainda hoje, nós temos muito a mãe como guardiã, né? Essa é uma regra até geral, né? Ou não? Não é. Hoje não é mais. Ainda tem essa mitificação de que a mãe é a guardiã da criança, mas hoje a gente vê muitos genitores que detêm a guarda, quer seja por uma situação judicial que levou a essa reversão,
ou mesmo por escolha familiar, né? Então, tem esse pai e essa mãe, e o pai hoje muito mais presente, né? Diferente daquele pai que só era o provedor da família. Hoje o pai quer cuidar realmente, né? Tem se mudado muito essa característica. E talvez por conta dessa situação, dessa cultura que nós temos, tem muita litigância dos casais que não conseguem dividir a parentalidade da conjugalidade, né? Então, tem-se a briga do casal, do ex-casal, que não consegue separar dos filhos. E aí acabam envolvendo os filhos nessa briga. E a lei da alienação vem justamente para tentar minimizar ou até mesmo coibir esse tipo de prática. Então, na verdade, a alienação é o pai ou a mãe, é só no caso do pai ou a mãe? Além do genitor ou da genitora, os avós, os tios, aquela pessoa que detém influência e às vezes está com a guarda da criança também pode ser a alienadora, né? Sendo que sempre a parte que será a vítima é a criança e o outro genitor, outra genitora, ou os avós que são impedidos de ver as crianças. Tem muitos avós hoje que pedem o direito de convivência, falam da alienação parental. Então, o amplo, a lei ela é estendida a todo o âmbito familiar. E a prática dessa alienação parental, você entende que fere o direito fundamental da criança ou adolescente a ter uma convivência com a família, né? Sim, fere o direito fundamental da convivência familiar e ela vai muito além, né? Em 2017, nós tivemos a lei que trata das políticas com relação à violência da criança, né? Ou a criança vítima de violência ou a criança que é testemunha de uma violência, quer seja uma violência física, e entra a alienação como uma violência psicológica à criança. Então, fere vários fundamentos, tanto que a lei ela traz perspectivas, inclusive no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tamanha a influência e tamanho os danos causados à criança e ao adolescente por conta da prática de alienação parental. Vamos colocar que o pior dos atos, eu falo que é nefasto, né? Porque tem uma punição muito grande ao genitor ou genitora, que é o alienado também, que é a falsa acusação de um crime sexual. Porque preservando o melhor interesse da criança, a primeira coisa que o judiciário faz, afasta aquele genitor da convivência familiar. E esse processo pode durar alguns anos e essa criança vai ficar sem este vínculo. E o intuito é justamente esse, quebrar os laços, quebrar o afeto que existia com o genitor, que justamente é o mais, digamos, é o mais corriqueiro, né? Por ser vítima também. É bem perigoso e é bem esclarecedor este ponto, né? Se o autor dessa alienação parental, além dos crimes que ele pode praticar na acusação de falsa comunicação de crime, ele também pode sofrer consequências em razão dessa falsa comunicação de crime. Tem a perda de pátrio poder nesses casos? Quais são as consequências de uma alienação parental no momento em que ela é comprovada? Não somente no caso da falsa acusação de um abuso sexual, né? Como todos os atos, que é denegrir a imagem, tentar o distanciamento, às vezes a pessoa muda de estado, muda de país sem comunicar o outro genitor. Então, a lei ela traz algumas consequências, né? Além da penalização criminal, se for o caso, como a falsa comunicação de um crime, a responsabilidade civil, porque muitas vezes essa pessoa, tanto o genitor ou a genitora alienado e a criança, precisam de um tratamento psicológico para a vida inteira, e aí cabe-se sim um dano moral, como também a gente tem desde a advertência pela prática, aplicação de multa, ampliação das visitas ao genitor que está sendo alienado, alteração da guarda para o outro genitor, né? E antes nós tínhamos também até a suspensão do poder familiar.
Só que neste ano, em maio, nós tivemos a Lei 14.340, que ela alterou alguns dispositivos, tanto da Lei da Alienação Parental de 2010, como do próprio ECA. Esta lei, ela revogou a suspensão do poder familiar. Porque justamente, se você olhar, a lei da alienação é justamente para não afastar um genitor do outro. E você suspendendo, você está aplicando uma alienação no que antes tinha sido culpado, né? Então, essa revogação, ela faz um sentido. Esta lei de 2022, agora, né, que trouxe alterações, ela é muito importante, né? Ela trouxe aspectos práticos que a gente vinha reivindicando, né? Como o depoimento especial da criança, prévio, principalmente nesses casos de abuso, né? Antes, às vezes, demorava 1 ano para ter um estudo psicossocial, aí constatava que não tinha nada. Porque, às vezes, a mãe só alega, mas não faz um boletim de ocorrência, essa criança não é levada a uma perícia. Então, todos esses enfoques, com essa nova lei de 2022, pelo depoimento pessoal, pelo depoimento especial da criança, que é uma medida antecipada, preventiva, vai se verificar se tem ou se não. Ela trouxe, mesmo nesses casos mais graves, ao invés de você simplesmente dar uma ruptura nessas visitas, traz as visitas assistidas ao fórum. A lei já tinha, né? O ECA já trazia essas visitas, a possibilidade da visita assistida, mas não falava onde. E aí agora a lei traz, né? Ou elas vão ser no fórum, ou em instituições que têm um convênio com o fórum, para que não perca esse laço afetivo. Porque senão você vai ficar 1, 2, 3 anos o pai sem ver a criança, acaba sendo todo o núcleo familiar impedido de ver essa criança por conta de uma acusação que nem sempre é verdadeira. Então, na verdade, essa atualização da Lei 14.340, ela foi um avanço, veio para atualizar a legislação que era de 2010. Sim, é um avanço, né? O intuito, justamente, é trazer novas perspectivas, principalmente a importância dos estudos, de uma equipe multidisciplinar nas questões de direito de família, né? Então, é o atendimento psicológico, o atendimento com assistente social. Ela traz a possibilidade, porque a gente sabe que o fórum é uma gama muito grande e o setor técnico, às vezes você tem um psicólogo, um assistente social para todas as varas. Esse tema do setor técnico, da avaliação, ele é muito importante. Vamos chamar aí os intervalos para no segundo bloco nós esclarecermos melhor essa questão do setor técnico, dessa investigação ou mesmo dessa avaliação que é feita pelos assistentes sociais. Voltamos daqui a pouco. Voltamos para este segundo bloco com a nossa entrevistada, a professora doutora Paula Cristina de Araújo. E você, telespectador, pode nos acompanhar pelas redes sociais no Instagram, @RenatoFigueiredo_, e no Instagram da professora Paula Cristina, @PaulaCristinaAR. Professora Paula Cristina, quais são os atos mais comuns de alienação parental praticados de forma geral? Tanto que é os que são mais exemplificados, né? Que é denegrir a imagem, e muitas vezes a gente faz isso até enquanto casal, né? Tirar a autoridade parental do outro. Imagine aquela cena de domingo, o pai querendo assistir o futebol, a mãe na cozinha, e aí a criança quer um chocolate antes do almoço, né? Aí a mãe fala, não, só depois que almoçar. Ela vai para o pai que não está
atento à situação, fala, pai, eu posso comer um chocolate? Pode. Você acabou de, sem qualquer consciência, tirar a autoridade parental da outra pessoa. Então, E mesmo casados, mesmo casadas, né? é prática da alienação É uma parental. prática de alienação. É claro que você não vai judicializar isto, mas é uma forma, eu falo, e hoje a gente tem se discutido muito, planos de parentalidade, que é o casal que quer o filho, muitas vezes até antes mesmo de casar, quando vai fazer o pacto antinupcial, fazem um plano de parentalidade. Como vai ser a criação deste filho? Qual time de futebol? Qual escola? Qual religião? Se houver uma ruptura, como que vai ser esta guarda? O direito de convivência? Como vão ser prestados os alimentos? Como vai ser essa fiscalização? O professor que é juiz, né, do Espírito Santo, Rafael Calmon, ele fala muito na cláusula de não processar. Então, você faz um plano de parentalidade onde você, mesmo com a ruptura, você vai buscar outros meios. Não, vamos esperar baixar a poeira, vamos buscar um acompanhamento psicológico, umas mediações para tentar minimizar o conflito. Porque, infelizmente, os adultos sofrem, mas as consequências estão nas crianças, né? Acaba sendo a maior vítima é a criança. Então, o ato de tirar a criança da convivência, outro ato, a questão da própria notícia de um abuso, porque aí a criança fica tem um documentário muito importante, quem puder, né, assistir, tem uns pedacinhos no YouTube que você encontra, mas tem um filminho, documentário inteiro, que é baratinho também para comprar pelas redes de streaming, que chama Morte Inventada. E ali são declarações tanto dos pais alienados, como das crianças que foram alienadas, relatando todo esse sofrimento, que às vezes elas só vão dar conta que foi vítima de uma alienação na fase adulta. E aí já se perdeu todo esse vínculo com o pai ou com a mãe. Não só perdeu o vínculo, como cria obstáculos, barreiras, né? Psicologicamente falando. No bloco anterior nós falávamos exatamente da investigação ou mesmo do estudo social que as assistentes fazem para verificar a existência dessa alienação parental. E aí fica aqui uma pergunta importante. Qual é a importância de uma prova técnica e de que forma deve ser apurado a existência dessa alienação parental? A lei traz que é indispensável, então não pode passar um processo de alienação, quer seja ele incidente, porque pode ser dentro de um processo de guarda, sim, você discutir uma alienação parental, como não existir mais processo algum, né, já está decidido qual a fixação da guarda, o regime de convivência, mas você vem tendo essa questão da alienação parental. Então, você vai entrar com uma ação autônoma de alienação. Então, eu tenho duas formas, ou incidental ou autônoma. Independente de uma ou outra, é fundamental, imprescindível a prova técnica, que é tanto passando pela psicóloga como assistente social, né? É designada pelo fórum, só que a gente sabe que o fórum muitas vezes não abarca, não demora muito, né? 1 ano para ser realizado o estudo designado por conta da própria contingência daquele local. Então, pela lei 14.340, hoje há a possibilidade das partes que têm condições falarem para o juiz e contratarem, o juiz vai designar um perito, né, nomeado judicialmente, que tenha capacidade para analisar o caso, mas acelera o processo, né, para aquelas partes que têm a necessidade, além do que eu falo. Quando as partes têm, a gente sabe que muitas pessoas não têm condições, mas, sendo possível, contratem um assistente técnico, né, um psicólogo assistente técnico. Ele não pode ser o psicólogo que atende a criança ou que atende os genitores, tem que ser um psicólogo à parte, ele não pode estar envolvido na questão já.
para acompanhar o caso, porque esse assistente ele vai dar todo o suporte ao advogado. Nas questões técnicas, né? Eu falo que nós somos técnicos jurídicos, mas os técnicos psicológicos que sabem como formular melhor os quesitos que serão levantados ali na demanda e apurados pelo setor técnico que for responsável pela avaliação, ele vai dar um suporte muito interessante. E aí, olha que interessante, para o nosso telespectador entender. Aquele que sente ou que percebe a existência de uma alienação parental, ele deve sempre procurar um advogado. Sempre procurar um advogado. O caminho é sempre um advogado, ele pode ir à delegacia de polícia também, o que as pessoas normalmente perguntam, não é? Puxa vida, percebi que há uma alienação parental, o que devo fazer? Procurar um advogado. A questão da delegacia, às vezes acontece no caso da acusação de abuso. Algum tipo de abuso. Porque aí esse alienado ele vai ser intimado a comparecer à delegacia. Aí chega lá, ele tem a surpresa que estão denunciando por um abuso sexual. Isso é importante, porque na delegacia apura-se crimes, né? Apura-se crimes. O fórum, o procedimento da alienação parental é um procedimento civil. Civil da vara da família. Isso. Isso é muito importante o nosso telespectador ter como ciência, porque ou você procura um advogado ou procura a Defensoria Pública nos casos em que for. Porque o processo criminal, quando ele vai se apurar, vai para o Ministério Público, tem todo professor que é penalista, né? Criminalista, tem vai para a investigação, né? O inquérito policial em si. Então, o MP pode ou não oferecer a denúncia. Até aí ele já pediu várias provas. Isso, né? No caso de abuso, na prática de crimes. Na prática do crime, né? Onde tem uma denúncia de abuso. Ele vai verificar se é ou não. Enquanto isso, geralmente, essa parte que fez a denúncia já entrou com processo pedindo a suspensão da convivência. Então, vai correr paralelamente os dois processos. O juiz de um pode pedir informação ao outro. Agora, quando eu não tenho a prática de crimes, só a alienação parental, direto na vara da família. Direto na vara da família. Por intermédio do seu advogado. Isso. E aí, normalmente, o advogado é que faz esse pedido, trazendo os fatos, e o Ministério Público vai entrar nesse... O Ministério Público ele é um fiscal da lei, então ele vai estar acompanhando todo o processo, se manifestando. Mas o autor da ação é aquele genitor, genitora, ou os avós que se sentem alienados. Ok. Agora, temos um ponto importante. O que fazer para prevenir ou proteger, né, a criança, proteger o outro cônjuge e prevenir, mais especificamente, dos atos de alienação parental? Isso é muito importante. Primeiro, esses genitores buscarem entender o que é a conjugalidade, né? Que é a relação entre eles, que infelizmente não deu certo, mas eu falo que deu certo por um período, né? Enquanto estavam tudo bem, ok, deu certo ali. E por dar certo que essa criança existe. Né? Então, eu não posso, eu tenho que separar essa conjugalidade, o que não deu certo, as minhas dores, as frustrações da criança, né? Da parentalidade. A parentalidade é uma responsabilidade dos dois. Às vezes a gente ouve uma mãe ou um pai falando: nossa, eu estou tão sobrecarregado, o outro não liga. Mas será que o outro não liga ou é eu que não deixo o outro estar presente? Né? Então a gente precisa analisar os fatos de... O pai era um super pai, eu já ouvi isso em audiência. Não, ele era um pai maravilhoso. Era. Até a separação. Depois da separação, esse pai não presta mais. Ele não, talvez não tenha sido um bom esposo. Mas ela mesma está confirmando que era um bom pai. E por que passou a não ser mais? São situações completamente então, diferentes. a gente precisa ter uma política de conscientização da população em si, do que é a conjugalidade, o que é a parentalidade, da responsabilidade parental de ambos os genitores para com aquela criança, o que é alienação parental, políticas públicas que mostrem o que é,
quais são os seus efeitos, e são efeitos nefastos para as crianças. A gente vê hoje criança, adolescente, com problemas psicológicos graves, muitas vezes cometendo suicídio, e na hora que você puxa ali o fiozinho inicial foi a separação dos pais, né? Esse atrito e a criança no meio. Então a gente precisa levar isto como política pública, uma consciência maior. Nós temos a guarda compartilhada, que já ajuda muito, porque por mais que tenha-se ainda problemas de efetividade desse compartilhamento da guarda, né, que a gente sabe que tem, mas ela ajuda muito, porque esse pai e essa mãe, eles precisam, de certa forma, conversar em prol dos filhos, né? Outra coisa também bem interessante é o plano de parentalidade antes do casamento, ou até mesmo após, mas, olha, agora a gente vai ter um filho, como nós vamos criar essa criança? Porque os dois já ali, ainda conversando, ainda dialogando, eles vão descrever, né, a vida daquela criança. As cláusulas de não processar. Hoje a gente tem mediação, sistemas, o sistêmico, né, o direito sistêmico, para ajudar. Tudo isso vem ajudar que a gente consiga levar, né? O próprio CNJ tem as oficinas de parentalidade, que são antigamente eram oficinas de pais e filhos. Mas por que só pais? Então, hoje é oficinas de parentalidade, que serve para o pai e para a mãe, onde tudo isso vem discutindo, né? É o que é a guarda, quais são as modalidades, guarda compartilhada, guarda unilateral, qual o dever de cada genitor, né? Que eu falo que o genitor não tem um direito, ele tem um dever para com o filho, né? Eu tenho o direito de ver meu filho. Não, você tem o dever de ver o seu filho. Seu filho tem o direito de convivência com ambos os genitores, com ambas as famílias. Então, várias são as políticas que já existem e outras que podem ser criadas em prol da criança, sempre pensando no bem-estar da criança. E, desta forma, ajuda a que essa criança tenha uma convivência familiar extremamente saudável, né? Isso é importante até para o crescimento, para a formação de caráter, crescimento de uma família sólida, né? Não é isso? Sim, porque, como a gente coloca, as crianças, elas têm na formação dela a necessidade tanto da mãe, aqueles vínculos, aquelas necessidades que são peculiares da mulher ao crescimento da criança, como do pai, né? Você tem as duas figuras que elas precisam estar presentes para você criar o seu caráter, criar a sua personalidade. E quando a gente vê isso afastado, quer seja por vontade de qualquer deles, ou, o pior, por uma briga, por uma questão de vaidade, de qualquer coisa relacionada à briga do casal, nós verificamos as crianças cada vez mais frágeis. E quando você vê, mesmo os casais separados, que conseguem separar e conviver, vão em festa juntos, convivem com os novos parceiros, e aí a gente também tem uma situação muito peculiar, que tudo era ótimo até chegar um novo companheiro na vida de um ou de outro. E aí as brigas começam, né? Por ciúme, não, porque vai falar que me ama mais ou me ama menos. E a gente tem que lembrar que a criança não é um objeto, não é uma propriedade, nem de um e nem do outro. A criança precisa dos dois, ama os dois. Eu falo cada qual de uma forma. Eu sou muito de abraçar. Sim. Às vezes a outra pessoa não é de abraçar, mas gosta de conversar, tem uma outra forma de afeto. E cada qual vai nesse sentido levar essa criança até um crescimento saudável. De tudo isso nós podemos extrair que a convivência entre o casal deve estar limitada à convivência do casal, e a responsabilidade na educação, guarda, saúde mental, psicológica da criança continua sendo de ambos, né? De ambos. Continua Falo sendo que dos pais. Você não deixa de ser pai, você não deixa de ser mãe, e você, como pais dessa criança, precisam caminhar juntos, levando ela até a vida adulta. Que mesmo com a vida adulta, a gente sempre está ali acompanhando. Verdade. E sempre, filho sempre será filho sempre será filho até a eternidade. Eu quero agradecer, então, a doutora professora Paula Cristina por ter
trago a nós este tema tão importante, alienação parental, e deixar ao nosso telespectador ciente, demonstrar ao nosso telespectador que pai e mãe devem conversar para que a criança tenha uma vida saudável. Professora Paula, muito obrigado e uma honra tê-la aqui ao nosso lado no nosso programa Mesa do Advogado. Eu que agradeço, Renata, é uma honra receber este convite, estar aqui falando de um tema que é tão importante, que é tão afeto a mim, né? Foi o tema que eu escolhi na minha pós-graduação lá em 2012, ou seja, já tem 10 anos, né? Que eu trato desse tema, que eu venho estudando, buscando aperfeiçoamento, porque a gente precisa, né? Eu falo, o advogado que é de direito de família, ele não advoga para o pai ou para a mãe, ele advoga sempre para a criança. E isso é muito importante, a gente levar esse conhecimento e esse esclarecimento. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Quero agradecer a você também, telespectador, que esteve presente conosco aqui nesta noite. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.